E agora o destaque final do professor Marco Antônio Villa. A gente sempre deve, no campo da análise política, se preocupar com as questões estruturais, daquelas questões que são efetivamente importantes para o país. E nós aqui sempre tentamos fazer isso, discutindo as questões tanto no campo das reformas econômicas como no campo da justiça, né, especialmente no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. E questões que envolvem, por exemplo, um salto do Brasil no campo da infraestrutura, que são questões que são indispensáveis. Vez por outra também as discussões da ciência e tecnologia, da educação, que são as questões estruturais que interessam o país. Porém, contudo, todavia, o que se coloca agora, nesses últimos dias, desde da semana passada especialmente, são questões que envolvem uma questão da família de Bolsonaro. E temos de retomar o tema. O que fazer? Se isso está no primeiro plano das discussões, não deveria estar. Deveria estar discutindo outras coisas, não isso. Porém, isso está presente. E não é de hoje que nós temos dito, e temos dito isso desde o final do ano passado, a influência nociva do que eu chamo de tripé negativo e que está demonstrando, o duro que a prática, que é o único critério da verdade, tem demonstrado isso, infelizmente. Eu gostaria que tivesse sido justamente o contrário. Mas esse tripé negativo faz muito mal ao governo. O PSL faz muito mal, os episódios recentes, na primeira votação que teve na Câmara dos Deputados, eles não sabiam o que iam votar, numa bagunça generalizada, numa questão que não era tão central para o governo. Vide os ministros cruzadistas que a cada dia criam um noticiário negativo. Eu estou me referindo a relações exteriores, educação, direitos humanos, que é uma coisa assim infernal, e os filhos do presidente. Note que Flávio Bolsonaro, hoje senador, já tomou posse e tal, ele está fora dos holofotes. Aparece uma outra notícia dele, como por exemplo, que ele tinha acertado com Renan Calheiros, quando da eleição para o Senado, conseguir 3 votos, no mínimo dele e de mais 2 senadores do seu partido. Tinha acertado esse acordo com Renan Calheiros e teria votado no primeiro turno, quando depois foi anular, ia votar com o Renan, mas que ele acabou sendo obrigado a voltar atrás quando houve uma decisão, isso era no sábado, recorde-se, né, de todos mostrarem seu voto em quem votou tal. Então ele não poderia publicamente, só de forma secreta, votar em Renan Calheiros. E o Renan ia matar no peito, expressão de Roberto Jefferson, consagrada no episódio do Mensalão, ia matar no peito as acusações contra Flávio Bolsonaro, que saíram um pouco do primeiro plano. Até hoje, Fabrício Queiroz não depôs. Registre, Fabrício Queiroz, assessor do então deputado na LERJ, Flávio Bolsonaro, não fez o seu depoimento. E nós sabemos como é que ele recebia o dinheiro dos funcionários. Além do que, Fabrício Queiroz tinha relações com os milicianos. Vide o caso de Rio das Pedras e o escritório do crime e suas relações próximas com os assassinos conhecidos como milicianos no Rio de Janeiro. Então, depois logo, quando se resolver a questão de Carlos Bolsonaro e Gustavo Bebiano, pode garantir que o foco volta para Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. E lembrando que no meio tem Eduardo Bolsonaro, que é um criador de problemas também, que quer ser uma espécie de ministro informal das relações exteriores, quer ser no governo do seu pai o que o Marco Aurélio Garcia foi no governo do PT. E ele está agora, foi designado, Eduardo Bolsonaro, como representante no Brasil, na América do Sul, por um sujeito chamado Steve Bannon, que é um extremista, tão extremista que nem o Trump aguentou, numa espécie de internacional de extrema direita, que ele seria o representante desse americano na América do Sul. Ou seja, é possível aceitar isso passivamente? Não dá. Também é um outro criador de problemas, que tira foto com o boné Trump 2020. Quer dizer, ele se ajoelha por interesses estrangeiros, da mesma forma como os comunistas brasileiros se ajoelhavam para a União Soviética. É outra fonte de problemas. E, finalmente, para concluir, o caso do Carlos. Essa questão com Bebiano e Carlos será resolvida provavelmente com os dois saindo. Bebiano sai do governo exonerado e o Carlos sai do governo que ele não entrou, que é sui generis, porque oficialmente Carlos Bolsonaro é um vereador no Rio de Janeiro, né? Porém, ele ocupou o posto de principal conselheiro do pai, em alguns momentos, de presidente da República, tuitando em nome do pai e se autoelogiando nos tweets, porque ele tuita em seu próprio nome, em nome do pai, que é um negócio inacreditável.
Mas ninguém, o povo, os eleitores, que foram no dia 28 de outubro, no segundo turno, no primeiro dia 7 e no dia 28 no segundo, sufragaram o nome de Jair Bolsonaro. E não o nome de Carlos Bolsonaro, que a maior parte dos eleitores sequer sabe quem é. Então essa questão tem de ser resolvida rapidamente. Na primeira crise política, o governo foi muito mal, que é essa. E não pode ter uma nova crise política. Por quê? Porque vai dificultar o que nós estamos falando há semanas aqui, que são as questões centrais: economia e justiça. No caso da economia, reformas; no caso da justiça, ataque à corrupção e ao crime organizado. Vamos ver se o governo consegue sair ileso, será difícil, dessa primeira crise política. E espera-se que possa agir com mais profissionalismo, seriedade. Aqui é uma república, não é uma monarquia.